Pai do Senhor, queridos, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal, né? Estamos nessa série de estudos sobre esse texto tão maravilhoso de Naamã, né? Onde hoje nós vamos estar estudando a segunda parte dessa história, né? Então, peço para você que não assistiu o primeiro vídeo, possa entrar aí no canal, né? Se inscrever, curtir, assistir o primeiro vídeo da série de estudo aqui sobre Naamã, né, sobre a vida de Naamã, aprender sobre a vida de Naamã. E hoje nós vamos dar prosseguimento lá, 2 Reis, capítulo 5, né? Nós vamos estudar a partir do versículo 4, né? Justamente a partir do versículo 4, certo? Então, bora lá? Diz assim: Naamã foi ao seu senhor. Que senhor é esse? Era Ben-Hadad II, né? Ben-Hadad II, que era o rei da Síria nesse período. Não a Síria, não confunda Síria com Assíria. A Síria era um reino temido naquele período. Então, os sírios se reuniu com o reino de Israel, estabeleceram uma aliança, eles se uniram justamente para tentar resistir ao avanço da Síria, porque em outros momentos onde eles não estavam unidos, eles ficavam em guerra, né? Então a Síria ficava constantemente em guerra com Israel. É tanto que em uma dessas guerras Naamã leva justamente essa serva presa para casa dele, né? Porque houve várias batalhas entre Israel e Síria, mas nesse momento estava havendo paz entre eles, porque ambos estavam unidos para barrar o avanço da Assíria, que era um outro rei, certo? E diz assim: ele disse e contou, né? Contou para Ben-Hadad II, né? O que a menina da terra de Israel havia falado. Ou seja, ele contou para Ben-Hadad II que a serva que ele havia levado como cativa da última guerra que eles tiveram contra Israel, ela havia contado, né, que se ele tivesse ido a Israel, né, mais especificamente para a região de Samaria, que era a capital de Israel nesse período, mas Eliseu se encontrava em Dotã, que era uma pequena comunidade. Quem sabe ele pudesse ser curado. Ele poderia, quem sabe não, ele seria curado, porque foi isso que a serva falou. Então ele contou isso para Ben-Hadad II. Então vai dizer assim no 5. Respondeu o rei da Síria, que é Ben-Hadad: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Neste período, o rei de Israel era Jorão. Né? Jorão era o rei de Israel. Assim, Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, né, que corresponde a 340 quilos de prata no dia de hoje, 6.000 ciclos de ouro, que isso aí vai variar entre 68 a 74 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. Hoje roupa não tem tanto valor, mas neste período roupa tinha um grande valor e roupas finas tinham um valor ainda maior, né? Onde a maioria das pessoas não tinham roupa e tinham apenas uma muda de roupa. Neste período, além de ser 10 mudas de roupa, não era qualquer roupa, eram roupas finas. Então, entregou a carta ao rei de Israel, ou seja, o rei Jorão recebeu a carta, né, que dizia: logo que chegar a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Né? Aqui é que o negócio vai começar a pegar. Tendo o rei de Israel lido a carta, ou seja, Jorão recebeu a carta, ele viu que Ben-Hadad havia mandado o seu principal comandante, que era Naamã, né? E já tinha havido várias batalhas entre eles, inclusive
Israel sofreu várias derrotas, né? E essas derrotas foram segundo a vontade de Deus, ou seja, Deus deu a vitória para a Síria mesmo, né? Porque era um período em que o povo vivia em muita desobediência. Porque Jorão, ele vem da linhagem de Acabe, né? E Acabe, junto com a descendência dele, fez muita coisa que desagradou a Deus, né? Então, Jorão, quando ele recebeu a carta, ficou sabendo que Naamã estava vindo com a sua comitiva e que o objetivo era que a chegada de Naamã ele fosse curado da lepra. O rei ele entrou em desespero. Ou seja, a primeira coisa que ele fez foi rasgar as suas vestes. Então, o que acontecia? Diante de uma notícia triste, diante de uma calamidade, geralmente era hábito e era costume você rasgar as vestes. Diante de notícias ruins, de situações dramáticas, estados de calamidade. Então o rei ele entrou em desespero, ele entrou em pavor com a chegada de Naamã junto com a comitiva, né? Que já era um motivo angustiante, porque na mente dele isso sinalizava o início de guerra, né? Uma vez que foi mandado um comandante junto com uma comitiva. E outro ponto, o objetivo dessa ida, estava bem descrito na carta, é que Naamã fosse curado da lepra, né? E como todos nós sabemos, a lepra era uma doença que não tinha cura nesse período. Então, para você ver, né, que a situação que o rei Jorão ele se encontrava era muito difícil. É tanto que ele vai dizer assim: sou eu Deus? Ou seja, que loucura é essa? Que maluquice é essa? Né? Nós sabemos que a lepra não tem cura. Como é que eu vou curar esse homem? Né? Como se hoje eu mandasse o presidente dos Estados Unidos, né, o Joe Biden, mandasse uma carta para Putin, que se encontra na Rússia, e dissesse assim: ó, estou te mandando aí o líder do meu exército e eu quero que você cure ele do HIV. Né? HIV hoje em dia não tem cura. Então isso seria interpretado pelo Putin como dizer assim: vamos para a guerra. Por quê? Mandou que ele fizesse algo que era impossível. Né? E tanto que ele vai dizer assim: sou eu Deus? Né? Posso matar e fazer viver? Ou seja, Naamã está sentenciado à morte, porque ele é um leproso, e todo leproso está sentenciado à morte. Eu tenho poder de matar e eu tenho poder de trazer a vida, né? Seguindo, porque este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra. Ou seja, onde foi que ele viu que eu tenho poder para curar a lepra? Quem foi que disse isso a ele? Aí ele vai seguir esse seguinte julgamento: percebam como busca ocasião contra mim. Ou seja, ele interpretou essa situação como sendo um pedido de guerra. Ou seja, como se fosse uma situação para, a partir daquele momento, iniciar uma guerra. Ou seja, acabar a paz entre eles e o povo de Israel seguir agora brigando, ou seja, tendo guerra com a Síria. Tanto que vocês viram agora, no período aí em que o Hamas invadiu Israel, né? Vocês observaram que vários mísseis foram lançados do sul da Síria em direção ao norte de Israel. Né? Para vocês verem. Olha, nós estamos em 2023 e o sul da Síria jogando mísseis no norte de Israel. Para vocês verem como é a situação hoje, né? Imagina nesse período. Então era uma aliança, mas era uma aliança provisória em busca de combater o inimigo maior que é a Síria, né? E em cima desse texto aqui nós precisamos tirar algumas lições, porque a gente vem estudando esse livro, estudando na verdade esse texto sobre Naamã, onde no primeiro estudo, né, que está disponível aí para quem quiser assistir, onde nós estudamos um pouquinho da vida dessa serva, né, que foi usada por Deus poderosamente.
Neste momento, nós vamos fazer essa análise primeiro de que Naamã, ele teve fé, né? Porque, assim, Naamã, ele sempre buscou a cura para a enfermidade dele, mas ele nunca conseguiu. E é interessante que quando a serva conta para a esposa dele, né, que havia cura em Israel, Naamã não duvidou. Naamã creu. E Naamã não era israelense. Naamã não era descendência de Abraão. Naamã era um gentil, né? Ou seja, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que é tão intensa no Novo Testamento para com os gentios, se manifesta mais uma vez no Antigo Testamento, a fim de salvar alguém que não é descendência dos judeus nem do povo de Israel, que era Naamã, né? E é interessante que Naamã, ele creu, ele não duvidou, porque ele poderia muito bem não ter dado ouvido àquela serva, àquela criada, uma vez que certamente, devido à posição de Naamã, certamente ele já recebeu sacerdotes, já recebeu líderes religiosos, recebeu os melhores médicos para tentar curar a sua enfermidade, e ele não conseguiu. Então ele poderia muito bem ter duvidado, mas primeiramente ele creu. E não somente ele creu, mas ele foi até o seu rei, né, o rei da Síria, que era Ben-Hadad, e contou para ele o que a serva havia dito. E é interessante que o rei também creu, porque para o rei poderia ser loucura, né? O rei, um homem sábio, acostumado a ter no meio do seu povo pessoas com lepras que não tinham cura, né? Certamente Ben-Hadad lidava com parcela da sua população de leprosos que não tinham cura. Interessante que Ben-Hadad acreditou na palavra de Naamã. Olha que coisa interessante. E ele preparou carta e enviou esta carta, né? Enviou esta carta justamente para o rei, né? E alguém pergunta assim, por que ele não mandou uma carta diretamente para Eliseu? Porque rei conversava com o rei, né? Então, quando você ia mandar uma comitiva de um reino para o outro, você não ia conversar com um servo. Não é como hoje em dia que você manda um WhatsApp, você liga para uma pessoa. Não. As relações, elas tinham que ser o quê? Né? As relações, elas tinham que ser, como é que eu posso dizer? Elas tinham que ter um ponto de vista legal, né? Elas tinham que, não, encontrei a palavra, elas tinham que ser institucionais, né? Uma vez que você estava mandando um comandante seu para uma outra região, né? E isso poderia ser interpretado de outras formas. E no contexto da carta ele diz, olha, estou enviando o meu servo Naamã para você curar da lepra, né? E isso é que é interessante esse texto, porque Ben-Hadad sabia que não havia cura para a lepra, né? Não havia relatos de cura para a lepra, mas Ben-Hadad, ele acreditou, assim como Naamã. E é interessante, aí é que eu acho espetacular. Quando esta carta chega ao rei de Israel, o rei de Israel era para ter a fé que a serva teve, ter a fé que Naamã teve, e ter a fé que Ben-Hadad teve. Mas não, Jorão, ele estava tão despido da presença de Deus, ele estava tão distante de compreender o que o profeta de Deus estava fazendo dentro do próprio reino, que isso passou despercebido na mente dele, mas não passou da serva, que tinha sido retirada do reino de Israel na última guerra, onde ela foi levada como cativa. E é interessante que aquela pequena serva tinha muito mais noção do profeta de Deus, do que ele era capaz de fazer, do que o próprio rei. Naamã passou a ter esse discernimento e essa fé. Ben-Hadad passou a ter esse discernimento e essa fé que não foi encontrada no rei Jorão.
Para você ver, o rei Jorão era para ter a maior compreensão da espiritualidade como rei, na posição que ele se encontrava. Ou seja, quando ele recebeu a carta, era para ele ter tido o discernimento espiritual de dizer: não, nós temos a solução aqui, nós temos Elias que pode resolver isso. Mas não, bateu, foi o desespero nele, né? Ele interpretou aquela situação, né, de uma forma antecipada, um julgamento precipitado, achando que aquilo ali era um motivo para ter uma nova guerra, para acabar aquele momento de paz entre eles e voltar a guerra entre eles, a batalha entre eles, né? As lutas entre eles por aquela região, né? Porque aquela região ali é uma importante rota marítima, uma importante rota comercial, né? Entre a África, entre a Europa e a região ali do mundo oriental, né? Então eles estavam ali constantemente em brigas, né? E em período de desobediência, o Senhor dava vitória à Síria, né? Inclusive, uma das batalhas que Israel perdeu foi porque o Senhor deu vitória para Ben-Hadad e sob a liderança de Naamã, né? E nele não, ele não tem esse discernimento, né? Ele fez um julgamento precipitado e interpretou aquilo ali como sendo uma situação de guerra, né? Um motivo ali para entrar em guerra. Ele não compreendeu que no meio daquela região existia um profeta, né? Porque antes de Eliseu, nós tivemos Elias, né? Elias também que fez coisas prodigiosas e grandiosas, mas isso não veio à memória do rei Jorão, né? Não veio à memória do rei Jorão, ou seja, faltou discernimento para ele, né? De compreender que naquela região tinha Eliseu, e Eliseu era profeta de Deus, era servo de Deus, e sim, ele poderia resolver essa situação, né? E é isso que eu quero tirar como lição aqui, né? Que muitas vezes nós estamos na caminhada com Cristo, nós estamos dentro do reino, nós estamos tão próximo e ao mesmo tempo tão distante, né? Houve mais fé, mais discernimento em uma serva que foi retirada à força do meio do povo. Houve fé em Naamã, que era um adorador de Baal, ou seja, do deus Remon. Havia mais discernimento em Ben-Hadad, que era um rei da Síria, né? Tinha mais compreensão e teve muito mais fé do que Jorão, que era o rei de Israel, né? O rei do povo de Israel, né? Este povo que teve grandes profetas como Samuel, e teve grandes profetas como Elias, né? Teve grandes profetas como Eliseu, né? Que tinha como Deus um único Deus, né? Que é o Deus Jeová, que é o Deus temido, né? O Deus de coisas impossíveis, né? Porque em todo aquele mundo era conhecido que Deus fez, né? Que foi tirar o seu povo de dentro do Egito com mão forte, sustentar eles na terra do deserto por 40 anos, colocá-los na terra prometida, né? Ele sabia dos feitos de Josué, ele sabia dos feitos de Moisés, né? Então ele sabia do poder que o Senhor tinha. Mas naquela hora ali, é interessante que a fé dele foi abalada. Ele não teve compreensão, ele não teve discernimento para fazer a leitura correta da situação. Que ali não era um momento de pânico, de angústia, não. Pelo contrário, era mais uma vez a oportunidade do Senhor demonstrar o seu poder, do Senhor demonstrar a sua glória, do Senhor demonstrar a sua força, do Senhor fazer com que um dos maiores líderes, que era Naamã, um dos maiores líderes do exército sírio, né, se encontrar ali humilhado,
né? Ele já era um ser humano humilhado, uma vez que ele tinha lepra, mas ele iria ali se humilhar diante de Elias, diante de Israel, para que ele fosse curado da sua lepra. Só que ele não teve esse discernimento, né? Então, a principal lição que nós podemos trazer aqui nesse texto é nós pedimos a Deus discernimento, nós pedimos a Deus graça, porque muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, estamos dentro da presença do Senhor, nós estamos sobre a influência da graça, da misericórdia de Deus, nós estamos tão rodeados de prodígios, milagres e sinais, e quando a adversidade bate na nossa porta, nós interpretamos de forma errada. Nós não enxergamos na adversidade, né? A gente não vê ali uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado. A gente pensa que aquela situação é uma forma da gente, a nossa adversidade, nossa dificuldade, nosso momento difícil, se prolongar ainda mais. A gente não percebe aquele momento como uma oportunidade que o Senhor está nos dando do nome dele ser glorificado. Porque assim foi, né? Toda essa situação foi criada pelo Senhor para que o nome dele fosse glorificado, para que fosse anunciado para todo aquele povo que Israel ainda tem profeta, que Israel ainda recebe a palavra de Deus, né? Que em Israel ainda existe um Deus que cura, que salva, que liberta, que ainda existe um Deus do impossível, né? Só que Jorão não foi capaz de fazer essa leitura. E por não ser capaz de fazer essa leitura, ele poderia ter colocado todo o reino de Israel em um momento de extrema dificuldade. Porque no próximo estudo que nós vamos fazer, é justamente Elias vai intervir, vai dizer para ele: por que você se desespera? Por que você está com medo? Mande ele vir até mim, que eles vão saber que ainda existe Deus em Israel, né? Ou seja, se Elias não tivesse tido essa atitude, certamente o desespero e a angústia de Jorão teria feito com que se iniciasse uma nova guerra, iniciasse uma nova disputa, né? Que aquela paz momentânea ela fosse quebrada de uma forma mais rápida, né? Então, faltou aqui discernimento, faltou aqui sabedoria na hora da adversidade e na hora da dificuldade. Então, que nós possamos pedir graça a Deus, nós possamos pedir sabedoria a Deus, para que nas horas difíceis, nos momentos difíceis, nós não venhamos fazer uma leitura incorreta dos fatos, mas que o Senhor possa nos dar sabedoria de, além de fazer a leitura correta dos fatos, aquele momento possa ser uma oportunidade do nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado mais uma vez, porque assim vai ser. Fechemos os nossos olhos e oremos agradecendo a Deus por esta palavra. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, grande Deus maravilhoso, nós queremos te louvar, te engrandecer, te bendizer por este ensino, Senhor. Porque quantas vezes nós lemos determinados textos da Tua palavra, Senhor. Lemos 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Ao longo da nossa vida nós lemos tantas vezes os mesmos textos, ó Pai. E muitas vezes parece que nós precisamos chegar a determinados estágios da nossa vida para lermos o texto e termos uma visão e uma compreensão diferente. E nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos mais uma vez, mais uma lição nessa trajetória de Naamã, Senhor. Essa trajetória de Naamã, Senhor, onde Naamã foi gerado fé no coração de Naamã, Senhor. Naamã que não era descendência de Abraão, Naamã era somente um gentio, mas que acreditou na palavra da tua serva. E não somente acreditou na palavra da tua serva, Senhor, mas levou até o rei da Síria, Ben-Hadad II, que o Senhor era capaz de curar, que o Senhor era capaz de reverter, que o Senhor era capaz e era um Deus do impossível,
que em Israel havia um profeta, e este profeta era um homem de Deus e poderia reverter aquela situação, porque até então lepra não tinha cura, Senhor. E é interessante, Senhor, que quando nós lemos a história, nós esperávamos que Jorão tivesse discernimento, que Jorão tivesse sabedoria, Senhor, que Jorão, que nasceu no reino de Israel, pudesse se lembrar dos feitos de Moisés, pudesse se lembrar dos feitos de Josué, pudesse se lembrar dos feitos de Elias, pudesse se lembrar dos feitos de Eliseu. Mas parece que isso foi apagado da mente dele no dia da adversidade, no dia da angústia e no dia da aflição. Senhor, que nós possamos fazer uma leitura diferente, Senhor, em meio à adversidade, em meio às angústias, em meio às aflições da vida, no dia em que vier uma notícia, Pai, que nós venhamos fazer a leitura certa da notícia, que nós venhamos fazer a leitura certa no dia da adversidade, no dia, Senhor, que nós fomos visitados por notícias que não foram tão boas, que nós possamos fazer a leitura certa. Que aquelas notícias não vêm para nos abater, aquelas notícias não vêm para nos destruir, aquelas notícias não vêm para trazer pânico e desespero à nossa vida, mas aquela notícia, quando lida de forma correta, quando interpretada de forma correta, pode ser uma forma do teu nome ser glorificado e exaltado mais uma vez. É o que nós te agradecemos por esta palavra. É o que nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. É o que nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado e por esta palavra tão rica e maravilhosa que o Senhor nos concedeu. É o que nós te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Queridos, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi bênção de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, né? Que você possa curtir o nosso canal, que você possa comentar, que você possa compartilhar, né? Nosso canal seguir crescendo e todos os dias nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, né? Deus te abençoe, que Deus derrame graças poderosas sobre a sua vida, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro e nunca se esqueça, Jesus te ama, certo? A paz do Senhor, queridos.